Aqui é o Vasco. No vídeo de hoje eu vou lhe apresentar a teoria de Dow. Se você é investidor na bolsa ou pretende ser um investidor em ações da bolsa de valores, você tem a obrigação de conhecer a teoria de Dow. Você não conhece e já está operando na bolsa, a partir do momento que você conhecer a teoria de Dow, seus princípios, os momentos de como fazer a leitura do movimento dos preços aí nos gráficos para tomar a melhor decisão, mais assertiva na bolsa de valores, você vai ver e perceber o quão você não conhecia nada sobre os movimentos de preço da bolsa de valores e poder ter feito negócios muito mais lucrativos, muito mais rentáveis, sabendo os momentos certos de tomar respectivas aí decisões para suas operações. É isso, é muito simples, mas toda coisa é complexa a partir do momento que você não conhece. Conheceu passa a ser simples. E se praticar, vai ficando cada vez mais simples e vai aí estimulando a sua intuição para você fazer umas leituras muito rápidas aí. Eu tenho te ensinado aí em cada operação aí nos meus vídeos de ensinamento como investir corretamente na bolsa, usando ali derivativos, tal, potencializando ali os seus lucros, mas eu senti a necessidade de falar um pouco da teoria de Dow. E é pelas perguntas que me fazem, o pessoal não conhece, bom, e precisa conhecer, é fundamental. Eu sempre faço uma analogia dizendo o seguinte: imagine que você se sente autossuficiente para entrar na faculdade. Olha que legal! Todo mundo quer entrar na faculdade, mas você nem fez o ensino básico, nem fez o ensino fundamental, você não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever e quer entrar na faculdade. Talvez você consiga, talvez você não consiga, mas é impossível você se dar bem sem conhecer os princípios básicos de tudo, tá certo? Porque lá na frente você não vai mais rever princípios básicos. Então você precisa conhecer base de tudo para tomar decisões na sua vida, nos seus negócios, nas suas operações da Bolsa de Valores, precisa conhecer a teoria de Dow. E é isso que você vai conhecer aqui hoje, perfeito? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da história da teoria de Dow, vou falar dos princípios, de todo o legado que ele deixou ali, certo? E vou mostrar na prática como fazer cada uma dessas análises, como comprovar toda essa teoria que ele nos deixou aí, muito produtiva, e se transformou aí de um dos pilares, a teoria de Dow é um dos pilares mais importantes hoje no mundo como um todo para toda análise técnica de ações na Bolsa de Valores. Principais investidores, grandes investidores, instituições, analistas, grandes matemáticos, ou seja, desenvolvedores de indicadores de análise ali para a Bolsa de Valores, criadores de robôs automáticos, estratégias de uma forma geral, tem um princípio básico, teoria de Dow, é fundamental. Sem isso, nada teria acontecido nessa evolução aí da modernidade aí das bolsas de valores. Ok? É isso que você vai aprender aqui hoje e você, obviamente, vai ter que conduzir um pouquinho mais o teu aprendizado, estudar aí um pouco mais sobre isso. Mas tudo você vai ver aqui na prática, como tomar a decisão, como entender e fazer a leitura. O importante é aprender a ler o mercado, movimento de preços, tendo na sua mente, na sua intuição, a teoria de Dow. Então vamos lá. Um pouquinho de história agora. Charles Dow é essa pessoa que nasceu em 1851, Charles Henry Dow. Eu vou falar de algumas datas aqui importantes. Charles Dow, ele foi cofundador do Wall Street Journal. Isso mesmo, ele é um dos fundadores e um dos sócios do jornal Wall Street Journal. Em 1884, de tanto ele escrever ali nos editoriais do jornal sobre finanças, sobre a bolsa de valores, ele foi observando alguns comportamentos do movimento de preço dos ativos na bolsa de valores e foi criando ali um mecanismo para analisar mais profundamente isso e criou uma teoria e essa teoria é utilizada até hoje. Nós vamos falar um pouquinho dela. Então, por 12 anos, ele começou a apresentar ali e mostrar ali no seu editorial, no seu jornal, a teoria que ele mesmo construiu ali. Por 12 anos ele fez isso,
de 1984 até 1896, quando ele criou, juntamente com o seu colega ali, e sócio e amigo do jornal, foi também um cofundador do jornal Wall Street Journal, Edward David Jones, tá bom? Então, eles, em 1896, criaram o índice Dow Jones e divulgavam diariamente no jornal ali, numa coluna do jornal, o índice Dow Jones. E é isso tudo aí que nasceu a partir daí, o índice Dow Jones, que depois foi institucionalizado pela Bolsa Americana, pelo governo americano. Hoje é um dos principais indicadores do mundo, tá? Mede a economia dos Estados Unidos, mede a economia de cada um dos países que se utiliza aí da Bolsa de Valores como um parâmetro para sentir como é que está o mercado, as finanças do mundo, movimento da indústria, a indústria está bem, a indústria está mal, tudo isso baseado em indicadores da Bolsa de Valores, e o Dow Jones é um dos principais hoje do mundo. Nós temos o nosso Ibov aqui, tá certo? No Japão tem lá o seu índice, em Singapura, em Londres, na Alemanha, França. Cada país tem a sua Bolsa de Valores, cada país tem os seus indicadores, mas todo mundo se espelha nas principais economias do mundo e os seus respectivos indicadores. E o Dow Jones é um desses principais indicadores. Bom, veja bem, 1896 criaram ali o índice Dow Jones. Mas deixa eu mostrar aqui para você também, isso tudo que eu estou falando, eu vou mostrar aqui agora numa apresentação. Então, está aqui Edward David Jones. Ele foi ali como o Charles Dow, em 1902, ele faleceu aos 51 anos, muito jovem, vítima ali de pneumonia. Então, ele faleceu ali muito jovem, e o seu colega, o David Jones, ele deu continuidade nesse legado, nessa teoria desenvolvida ali por Charles Dow, ok? Então, tudo isso aqui aconteceu ali, sem o seu amigo também dar continuidade, talvez nós não conhecêssemos hoje Bolsa de Valores como ela é hoje, não conseguiríamos analisar a Bolsa hoje como analisamos hoje, com base nessa teoria. Tá bom? Então, é isso aí que aconteceu ali na história. Fundador e o colega que deu continuidade após a morte súbita ali, vamos dizer assim, muito jovem, com 51 anos, de Charles Dow. Eu quero falar um pouco dos princípios, né? Quero falar um pouco dos princípios e do legado aí que Charles Dow nos deixou ali. São apenas 4 slides para mostrar a teoria, depois eu vou na prática mostrar isso aí a vocês, perfeito? Então vamos lá. Algumas coisas que ele deixou que realmente eu selecionei, são muitas as frases e os pensamentos que ele deixou, né? Mas eu tenho 2 ou 3 deles que realmente eu me encanto bastante com eles. Ele diz o seguinte, tá? Um dos principais princípios, todos os fatores, tá? Ou seja, aqui ó, em azul, os preços do mercado contemplam tudo. Contemplam o quê? Tudo. Tudo é tudo, ok? Então, ele quer dizer o seguinte, que todos os fatores, tá? Sejam econômicos, políticos, psicológicos, tá? As notícias boas ou ruins, como eu sempre falo em cada um dos meus vídeos, né, já estão totalmente contemplados, refletidos ali na média dos preços das ações, na média de preços. Okay? Porque o dia a dia, o preço, a cotação, nada mais é do que uma média de preços entre compradores e vendedores, vai gerando uma média. Então, notícias boas, notícias ruins, tudo, o preço é o principal indicador que nós temos na Bolsa de Valores. O preço mostra se a empresa está bem ou se a empresa está mal. Mostra se o país está bem ou se o segmento está bem ou se o segmento está mal. Se o país está bem na sua indústria ou se o país está mal. Então mostra se o mundo, como é que está o mundo, se está bem ou está mal no seu contexto financeiro, no seu legado ali de indústrias que movimentam o planeta, por exemplo, reduzindo para o país e reduzindo para o meu investimento, para o meu patrimônio, para o seu patrimônio. Então, gente, quando fala aqui, ó, se nós pegarmos aqui, ó, todos os fatores, qualquer tipo de fator, tá?
econômico, tá? Governo dá uma notícia, muda o presidente de uma empresa, muda um governo estadual, municipal, federal. Então, problemas políticos, psicológico. Psicológico é aquela euforia, né? O preço está subindo, o pessoal sai comprando, né? Não tem um domínio próprio. Então, esses aspectos, de uma forma geral, estão contemplados no preço. Então, lembre-se, o principal indicador do mercado de ações é o preço. Segundo ponto aqui que ele deixou essa frase também, o movimento dos preços sempre se repetem e sempre voltam à média. Porque o que acontece é que você já está acostumado a ver os gráficos da Bolsa de Valores, né? O preço nasce, sobe, baixa, sobe, baixa, sobe, baixa, e faz um movimento ao longo de um dia, ao longo de uma semana, de meses, de anos, de décadas, ele tem um movimento. Mas os preços sobem e descem, sobem e descem. Então, ele diz na teoria dele que os preços sempre, o movimento dos preços sempre se repete e sempre voltam à média. Ponto final, por isso aqui, neste momento. Opa. Segundo princípio, o mercado tem três tendências específicas, tá certo? Tendência primária, que é uma tendência de longo prazo, uma tendência secundária, que é de médio prazo, uma tendência terciária, que é de curto prazo, ou seja, a primária é a primeira tendência, a segunda tendência e a terceira tendência. Longo, médio e curto prazo. Nós vamos ver um pouquinho de detalhes sobre isso no próximo slide. E a primária, que é a principal, que é a mais longa, né? A tendência primária tem três fases distintas: acumulação, participação pública e distribuição. Vamos também explicar esses dois pontos aqui na sequência, tá? E também algo que ele deixou é que uma tendência continua até que sinais claros de reversão apareçam. Sem sinais claros de reversão, ele, na sua teoria, não aconselha você entrar no mercado, aconselha ficar fora. Então, se o mercado está em alta, está em alta, é momento de comprar, não é momento de vender. Você vai só fazer a venda quando começar a entrar numa tendência, num ciclo de mudança de tendência. Quando começar a ficar vendedor, é o teu momento de vender. Quanto antes você perceber isso, melhor você vai vender, porque num preço mais alto, porque você comprou barato, vai vender caro. Ou se você perceber lá muito tarde, já está na hora de parar de vender e não vender, e vai ter um lucro pequeno ou vai ter prejuízo. Perfeito? Então, vamos ter sempre isso aí presente. Próximo slide, detalhamento da tendência de mercado, que foi das tendências. A tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. Eu vou dar uma pincelada rápida, mas depois você para, lê com atenção. Mas o importante é que eu vou mostrar na prática isso para vocês lá no gráfico, vai ficar tudo muito mais claro. Mas é importante, tá certo? É importante que você realmente entenda um pouquinho das frases expostas aqui, tá? Esta pode durar vários meses ou até anos, ou seja, uma tendência primária, uma tendência principal, primária de principal, né? Uma tendência principal, ela pode estar ali um ativo numa tendência de alta, tem altos e baixos, mas está numa tendência de alta. Então pode levar meses, pode levar anos essa tendência primária, tá? E é mais significativa e reflete a direção geral do mercado. Essa determina realmente o direcionamento desse ativo no mercado. Em uma tendência primária de alta, os preços formam topos e fundos ascendentes. Sobe, desce. Então, topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo, mas sempre subindo numa tendência de alta. Tá? E em uma tendência primária de baixa, porque tem a tendência primária de alta e tem a tendência primária de baixa. Ela é forte na baixa também, né? Então, os preços formam topos e fundos descendentes. Então, assim, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Esse zigue-zague sempre terá, e você vai entender na sequência esse zigue-zague como funciona. Perfeito? Vamos lá. A secundária. Então, a primeira mais importante, que é de longo prazo. A segunda, tá? Também importante, é a de médio prazo. Esta
é um movimento de correção dentro da tendência primária. Essa acontece dentro da própria movimento ali da primária, ou seja, daquela onda primária, você tem as pequenas ondas ali secundárias. Ela pode durar algumas semanas e até mesmo alguns meses. Esse é o tempo dela ali. Sendo possível correção entre 30% e 60% dos movimentos da tendência primária. Vamos ver isso também. Então, às vezes, um ativo cresceu, exemplo, 30%, 40%, ele vem e faz uma. Cresceu 50%, volta e faz uma correçãozinha de 10%, 20%, volta lá para os 50%, 60%, volta, corrige uns 30% e volta, e assim vai, até entrar ali no movimento ali de tendência primária. Secundárias são ondas menores dentro das grandes ondas de preço, de movimento de preço da primária. Isso no gráfico vou entender melhor isso. E tem a terciária, ou seja, a terceira onda, né? A terceira tendência, né? Esta é um movimento de curto prazo dentro da tendência secundária. Então a secundária é dentro da primária e a terciária é dentro da secundária, né? Ela pode durar alguns dias ou até mesmo algumas semanas, né? E é frequentemente influenciada por eventos de curto prazo com flutuações diárias no mercado. Essas tendências são menores e mais voláteis, ou seja, elas são menores, são ondas mais rapidinhas ali, né? Mais voláteis, mas ainda seguem o padrão geral da tendência secundária. Ou seja, a terciária está dentro da secundária, que está dentro da primária. Parece complicado? Não é. Não será depois que a gente vê isso aí na prática, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais agora sobre as 3 fases da tendência primária. Então, tendência agora, detalhamento das 3 fases da tendência primária. Acumulação, investidores mais informados. Quem são os investidores mais informados? São aquelas grandes instituições, grandes investidores, que têm muitas ações de uma empresa, de uma instituição. Eles fazem parte do conselho, eles têm informação privilegiada, não porque tem, porque deram, é porque ele faz parte, ele está ali dentro. Ele é um acionista tão importante que ele quer tomar decisão junto. Então não deixa de ser um privilegiado ali, de estar ali conhecendo tudo de antemão ali, as informações. Então, nesta fase, os investidores mais informados, que são esses que eu falei, começam a comprar ações. Opa, o preço acho que está barato, algo vai acontecer que eu sei. Então, percebendo que os preços estão baixos, ele sai comprando isso. A atividade de comprar ainda é discreta, porque você acaba não percebendo, né? E você acaba não percebendo, e os preços não mostram grande mudança, mas você começou a ver que o volume, porque Charles Dow também disse o seguinte: você tem que estar sempre observando o volume. Mesmo que não tenha volatilidade, pode ter um volume muito grande de negócios. Então tem alguém sabendo o que está acontecendo e a coisa vai acontecer ali amanhã, depois, da semana que vem, vai acontecer algo ali. Aí começa aqui a participação pública, né? A participação pública. Essa palavra foi mudada aqui ao longo do tempo, né? Mas Charles Dow, ele chamava de fase sensível, né? Eu tenho aqui até no livro, né? Ele chama de alta sensível, acumulação, alta sensível e euforia. Essa distribuição ele entende como euforia. Então, a acumulação é que quem tem grana, quem tem informação, está comprando ali, está comprando porque ele viu que o preço está muito barato, ele está comprando. Aí o mercado começa a perceber, né? Então começa a perceber que estão comprando demais, o preço começa a subir. Então tem uma alta sensível. Alta sensível, o povo já percebeu, o povo mudou, aí o mercado percebeu, então tem a participação pública. O povo começa a comprar, certo? O povo começa a comprar. Então, nesta fase aqui, ó, aqui a maioria dos investidores começa a entrar no mercado. Perceberam que o preço está aumentando, então deixa eu comprar antes que fique muito caro, atraídos pelo aumento dos preços. Esta fase é marcada por um crescimento mais rápido e nível e visível nos preços das ações. Você percebe até lá no Candle, né, que o preço ali ele muda muito abruptamente ali, cria até uma volatilidade ali, né? Você vê que tem um candle maior ali, o preço está subindo rapidamente ali. Então, é visível isso.
Então, Charles Dow chamou isso aí de alta sensível. A acumulação, alta sensível, e depois tem a terceira fase aqui, é chamada de distribuição. Charles Dow chamou de euforia. Euforia, ele chamou de euforia. Na teoria mesmo ele chama de euforia. Ele chama de acumulação, alta sensível e euforia. Nesta fase, os investidores mal informados, né, querem. Então, se você chegar lá na padaria para comprar o pão, o próprio atendente do balcão está falando que o preço da ação tá bom para comprar, coisa do tipo, vai engraxar o sapato, o engraxate fala, nossa, viu as ações tal, tá bom para comprar. Cara, já passou dias, você já perdeu a onda. Quando o mercado está sabendo já que é a hora de comprar, já passou. Se você não sabe fazer essa leitura, é aí que você está perdendo dinheiro. Tá? É aí que você está deixando de fazer boas operações. Ah, mas eu estou comprando agora, mas é uma empresa boa, ainda vai subir um pouquinho. Vai subir um pouquinho, você podia ter ganhado um pocão, podia ganhar um montão, e não ganhou porque entrou atrasado. Entrou na euforia. Ah, vou comprar porque está todo mundo comprando. Isso ele chama de euforia. Lá na frente se fala também em aspectos psicológicos, né? Todo mundo está comprando, eu vou comprar também. Nem sei o que vai acontecer, mas vou comprar, né? Então, esse é o momento. Isso eventualmente leva a uma desaceleração e possível reversão de tendência. Você já está lá no fim da alta, está comprando lá. Aí o que acontece? Desacelerou, o preço começa a ficar ali, você vê que os candles vão ficando curtinho, né? Vai ficando um doji ali, comprador e vendedor nem tem tanto volume, nem tem muito movimento de preço, e você já está na hora de sair fora ali da operação. Perfeito? Então é isso. Vamos lá. Esse aqui é o último slide que eu quero falar, depois nós vamos para a prática. Tudo isso que você viu agora, é importante também, eu mostrei também mais novamente aqui essa frase de Charles Dow, né? Charles Dow, ele comparou as três tendências como um movimento das ondas do mar, tá? Com a tendência primária sendo a maior onda, tá? E mais duradoura, né? A fase de acumulação ali, ela fica ali um tempão ali, fica semanas às vezes, acumulando ali, né? Então o pessoal está comprando ali, né? Comprando um pouquinho, vende um pouquinho, compra, vende, compra, vende. Ou seja, está tendo uma negociação muito forte entre comprador e vendedor acumulando ali, perfeito? A secundária sendo uma correção intermediária, né? E a terciária representada por flutuações de curto prazo. A compreensão dessas tendências ajuda os investidores a tomar decisões mais assertivas sobre quando entrar e quando sair do mercado. Então vamos lá. Acumulação, né? É a primeira onda, é mais longa. Aí ela começou a mostrar ali que o preço está subindo, já é a secundária. Todo mundo percebeu rapidamente, comprou barato ainda, comprou no momento, não comprou a 10, mas comprou a 12. Daqui um pouquinho vai chegar a 12, vai chegar a 20, já está na hora de vender. Perfeito? Então é isso. Esses movimentos, até tem um indicador desenvolvido por um matemático chamado Elliott, chama movimento das ondas do mar, né? Primeira onda, uma, segunda é correção, terceira é mais longuinha ali, a quarta é correção, depois a última é a euforia lá. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, é a euforia. A mesmo tem também na queda depois. Só que na queda, Elliott diz que são apenas 3 ondas fortes, já era ali, já tinha que vender, já vendeu na primeira onda, pouco menos na segunda e o restante ali na terceira. Perfeito? Na terceira já está vendendo e ganhando quase nada. Tinha que vender caro lá em cima. Perfeito? Então é isso. Bom, mais uma coisa aqui. Mais uma coisa é sobre o cálculo. É importante você saber como ele fazia. Isso aqui é mais como um conhecimento histórico e já finalizamos aqui e vou lá para a prática. O cálculo do índice Dow Jones, inicialmente, até por dificuldade, não tinha computador, não tinha Excel naquela época, né? Então era tudo feito na mão. Imagina o trabalho que daria isso aí tudo. Então, quando ele criou o índice Dow Jones, ele incluiu apenas 12 grandes empresas da Bolsa de Valores da época, principalmente siderúrgica, empresas ali de ferroviárias, alguns grandes bancos na época ali também, né?
Então, a empresa ferroviária era muito grande, a empresa de transporte era muito forte e bancos, né? E principalmente siderurgia, mineração, era o auge daquela época lá. E depois ali, a evolução, lembrando que ele morreu ali em 1902, o seu colega ali, o Edward Jones, né, deu continuidade nisso, né? Então, com o tempo, em 1916, o índice passou de 12 para 20 empresas, e em 1928 o índice passou para 30 empresas e é 30 empresas até hoje. Obviamente que periodicamente não são as mesmas 30 empresas, porque a empresa acaba, cresce outras, muda o setor, muda segmento, modernidade, evolução industrial, econômica, mudam as empresas. Mas são 30 empresas hoje que mede o índice Dow Jones. Temos diversos outros índices. Aqui no Brasil, o nosso Ibov são 88 empresas. Mas nos Estados Unidos tem também lá o SP 500, que é um índice das 500 principais empresas listadas na Bolsa de Valores. Ok? Então, é isso que nós temos aqui na teoria de Dow, que é importante. Mas na prática você vai entender isso aqui melhor agora. Depois leia com calma, com tranquilidade isso, dê um Google, faz um chat GPT, pesquise um pouco mais sobre a teoria de Dow. Eu recomendo até, se você se interessar, eu ganhei esse livro aqui em 2009, quando eu fiz um curso numa corretora. Hoje chama Rico, mas antes da Rico era um outro nome que eu não me lembro mais. Se alguém lembra, põe aí no comentário como chamava a corretora antes da Rico, porque ela foi comprada depois pela XP, mudou o nome para Rico, mas foi lá. Esse livro aqui é do Eduardo Matsura, é muito legal, muito bom para você fazer ali. Essa capa já não é mais a mesma, essa aqui era da editora Saraiva, mas já tiveram diversas edições depois disso, mas o título do livro ainda é o mesmo aqui. Se você se interessar, vale a pena, né, gente? Sempre está aprendendo algo novo ali. Vamos agora à prática aqui agora. Eu vou agora aqui na prática, vou aqui para a plataforma de negociação. Se você já acompanha aqui o meu canal, você já conhece, né? Eu estou aqui. Esse aqui não é bem o gráfico da estratégia Vasco Way, mas já vou entrar no gráfico da estratégia Vasco Way. Aqui é o Profit Pro da Nelogica. Eu uso essa plataforma aqui para negociar os meus ativos, para minha carteira. Eu utilizo principalmente essa conta aqui, na conta real, dinheiro real, para ensinar você aí a operar corretamente aí na Bolsa de Valores. Perfeito? Bom, vamos lá. Petrobras. Isso aqui eu estou agora em tempo real, tá tudo funcionando aqui, tá? Então agora aí nós estamos aqui, são 14 horas e 15 minutos agora. Estamos aqui na Petrobras. Veja bem, primária. Primária nós entendemos lá que é longo prazo, certo? Eu utilizo na minha estratégia Vasco Freeway, basicamente, essa média móvel de 252 períodos, que é uma média móvel aqui, vamos chamar ela de primária, de um ano. Um preço médio do ativo da Petrobras, preço médio Petrobras nos últimos 12 meses é de R$ 33,68, ok? A secundária aqui, ó, né? A secundária, que é a segunda banda de Bollinger que eu utilizo na estratégia, é uma média móvel de 72 períodos. Lá, Charles Dow diz que varia entre semanas e meses, né? Podendo chegar em algum outro lugar, lá ele fala que podendo chegar até 3 meses. A minha média aqui é de 3 meses e meio, 72 períodos em dias úteis. E a terceira, que é a curta, é de 21 dias. Então, muitos analistas, muitos utilizam aqui 200, 50 e 20. Eu utilizo 252, 72 e 21. Tá? Mas é muito comum esse 250, 20. Muitos indicadores se utilizam dessas métricas médias aqui. Hoje, obviamente, nós não utilizamos, pode-se utilizar inclusive média aritmética simples. Muitos indicadores ainda utilizam, até mesmo porque eles foram criados há muitas décadas atrás e também se utilizava ali a média aritmética simples. Mas muitos já utilizam hoje a média exponencial
E tudo não é mais aritmética simples, né? Você sempre pondera os volumes de cada ativo para ter um índice, por exemplo, né? Dentro aqui de um ativo, você tem a média exponencial. O exponencial é quando você valoriza um pouco mais os preços mais próximo do final do período de análise. Então, se eu tenho um período aqui de 72, me interessa mais as últimas 2 semanas do que o próprio 50, 60 dias ali atrás. Mas a média é de 72 períodos, exponencialmente um peso maior para os últimos dias de operação, daí um equilíbrio e uma média mais assertiva aí. Então vamos lá. Veja bem, Petrobras, se nós olharmos aqui neste caso, obviamente não precisa fazer nenhuma análise mágica para ver que está numa tendência de alta, né? Então, tendência de alta. O preço aqui estava, quando você olha aqui à direita ali, olha, ele mostra o preço aqui, né? No começo do ano estava lá, exemplo, 25, e aqui hoje está ali em 38. Então, nós temos aqui um crescimento aqui, estamos numa tendência, tá? Numa tendência de alta aqui, ok? Nós vamos olhar aqui a média móvel de curta agora, de 72 períodos, que é a secundária. Observe que os preços estão em torno aqui da secundária, que está acima da primária, e tenho aqui a curta, que é de 21 períodos, que ela está acima nesse momento aqui da primária, acima da secundária, e ela fez uma correção aqui, ó, ela voltou aqui, ó, voltou à média conforme a teoria de Dow, fez uma acumulação aqui. Vamos olhar aqui embaixo, olha o volume de negócio. O preço caiu por algum motivo aqui. Olha o volume de negócio aqui, olha. Aqui está 8 bilhões aqui no verde você vê, né? Eu ponho o cursor em cima, você vê o verde ali, ó. 8 bilhões. Quanto foi no dia seguinte? 1 bilhão e 800 de reais. Aqui, 8 bilhões. Ok, olha o dia seguinte também, ó, 4 bilhões e meio. Depois começou a cair os volumes ali para 2 bilhões, 1 milhão e pouquinho. 1 bilhão e pouco. Por quê? Acumulou. O preço começou a subir aqui, começou a subir, mostrou aqui, a própria curta fez uma curvinha aqui, olha, então já está mostrando evidências de que o preço está fazendo uma reversão de tendência aqui, ok? Reversão de tendência, quando ele cruzou ali a média secundária, tá certo que houve aqui uma confirmação de reversão de tendência. Então, um cruzamento de média para baixo teve uma reversão para baixo. Aqui teve uma reversão aqui descendente e aqui ascendente. Então aqui é hora de começar a comprar. Então compra, 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 compra. Até esse primeiro metade do movimento aqui é um movimento aqui de alta sensível, né? Que o público, que hoje chamo de público, né? O público começou a comprar. Quem tinha grana, as instituições, grandes investidores, compraram tudo aqui, ó. Encheram o baú ali, o cofre de ações. E aqui, o povo que quando percebeu isso, começou a comprar aqui. E aqui em cima, o pessoal já descobriu na padaria, no engraxate, que o preço está bom para comprar. Começaram a comprar nessa fase. Uma fase que já está ali, ó, já perdendo valor, lento. Olha o volume de negócio, ficou baixinho ali, olha, né? Olha ali, ó, 1 milhão, 1 bilhão, né? É grana pra caramba, porque nós estamos falando da Petrobras, mas em relação a 8 bilhões é muito, né? Mas aqui é pouquinho. E já houve aqui uma queda, né? Houve aqui uma tendência de queda e quedas abruptas, né? Por quê? Por causa dos volumes, né? Os volumes aqui já gerou também um volume ali de 5 bilhões. Então, os volumes, conforme Charles Dow observa e colocou isso na sua teoria, é importante observar o volume para você concretizar todas as decisões. Então, subiu aqui, o pessoal começou a vender, 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 rompeu aqui novamente. Então, veja bem, o que eu quero mostrar aqui é que aqui é uma média longa. O preço está em alta porque a própria média secundária está acima e está longa.
né? Sem grandes oscilações ali. E a média curta sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas não tem força secundária para ir lá romper a média de baixo, porque está numa tendência forte de alta. Então, isso é uma observação. Veja um outro ativo aqui, por exemplo. Eu vou mostrar um outro ativo aqui, olha. Vou mostrar Gerdau. Gerdau. Então, aqui está numa tendência de alta, os preços secundários estão acima do primário e o preço terciário, que é o terceiro preço, está acima das duas médias. Olha a Gerdau, por exemplo, né? Aqui, olha, Gerdau. Vamos montar aqui, esperar ela montar o gráfico. A Gerdau está numa condição clara de queda, de baixa, então está numa tendência de baixa. Onde está a linha secundária? Abaixo da primária. Onde está a terciária, que é a terceira linha, que é a curta? Então, a longa está em baixa, a secundária está em baixa, abaixo dessa, e a terciária, que é a terceira, está em baixa, né? Andando aqui em torno da terceira, cruzou aqui, teve uma correção aqui. Veja bem, aqui é acumulação, aqui é acumulação. Quando anda lateralmente é acumulação. Todo mundo está comprando aqui, mas o leigo não percebe isso, a não ser que ele observe volumes de negócio. Ele percebe só quando realmente rompe aqui, quebra uma barreira aqui nos preços, começa a subir, rompeu inclusive a média alta ali, certo? Mas automaticamente aqui já foi o fim do negócio, começou a cair o preço, compraram de novo, caiu aqui e voltou ali. Aqui teve uma acumulação curta, aqui uma acumulação curta, conforme Elliott, conforme Dow Jones fala, né? Ele teve aqui uma acumulação, foi para o alto e voltou aqui agora também aqui. Mas continua estando em tendência de baixa, voltou para baixo. O preço sempre volta à média. Qual é a média predominante aqui? Primária. Qual que é a primária? Baixa. O preço subiu, subiu, mas quem está predominando ainda? A baixa. Vai voltar para baixa. Então, isso é importante. Vamos dar uma olhada aqui, Banco do Brasil. Como é que está? O Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, ele está numa tendência aparentemente aqui, vamos dar uma olhada lá, esperar o gráfico, né? Já totalmente visível como estava da Petrobras. Está numa tendência de alta, a segunda está sobre a primária, a terceira sobre a segunda, né? A terciária sobre a secundária, andou em torno aqui acumulando, olha, acumulou um tempão aqui, e agora ele está entrando ali na reta ali de alta ali. Perfeito? Eu acho que isso ficou claro, o que é primária, secundária e terciária, o que é tendência de alta, o que é tendência de baixa, como que ela fica em baixa, como ela fica em alta. Eu acho que isso ficou claro. Mas hoje nós temos, só olhar isso é complicado também. Você precisa enriquecer um pouco mais isso, né? E você que conhece a estratégia Vasco Fruei, eu utilizo alguns outros indicadores para facilitar a minha vida, certo? Eu uso um High-Low Activator, que é um indicador de tendência, que quem desenvolveu baseado na teoria de Dow. Eu utilizo uma confirmação para ter certeza que não estava errado o High-Low. Eu utilizo um MACD, que também um matemático, um analista ali, conhecedor do assunto, conhecedor da teoria de Dow, também fez um indicador mostrando se são indicadores de reversão de tendência. E eu vou mostrar aqui num outro gráfico. Vou colocar aqui, ó, vou voltar aqui na Petrobras, só para facilitar aqui. Eu vou colocar agora aqui o indicador Vasco Freeway, o gráfico da estratégia Vasco Freeway. Parece, se você conhece, está familiarizado. Se você não conhece, parece que tem muita linha aqui. Mas as linhas, elas são as mesmas que você estava vendo ali. Foi acrescentado aqui apenas 3 indicadores. Essas linhas aqui, olha, não são médias da mesma forma que a primária, a secundária e a terciária, ok? Não são essas. Aqui, com base nessa média, porque o próprio Dow Jones, ele disse o seguinte, a própria teoria de Dow diz o seguinte, a teoria de Dow diz que o momento de você entrar
é no momento da alta sensível. E no momento de você sair, é na baixa sensível. Ok? Então, porque a partir da sensível, você entra na euforia de comprar e na baixa, tá? A partir da baixa sensível, você entra no pânico. Todo mundo está vendendo, o preço está caindo a beça. No lugar de você ficar quietinho, porque eles, se você soubesse da teoria de Dow, você sabe que o preço vai voltar à média. Só que você sai vendendo até no prejuízo porque ficou eufórico ali. Então, você entrou em pânico e vendeu as ações no momento errado. Então, não deve fazer isso, né? Não deve fazer isso. Você tem que aprender a ler. Aqui na estratégia Vasco Fuei, eu enriqueci, coloquei aqui. Esses degraus amarelinhos aqui é um reversor de tendência chamado High-Low. Aqui, olha, vamos lá. É um High-Low Activator. Ele utiliza aqui toda uma métrica desenvolvida pelo matemático que criou, que mostra exatamente, ele observa a sensibilidade e sabe exatamente o momento da reversão da tendência, quando tem um sinal ali e comprova isso. Então ele está aqui amarelinho, está em vendedor, faz a reversão de tendência, ficam os degrauzinhos aqui azuis, e porque está em alta. Aqui teve a reversão, virou amarelo, está aqui embaixo. Virou azul, reverteu a tendência aqui. E aqui eu tenho o MACD que confirma. Então, se ele está aqui numa reversão de alta, eu vou confirmar aqui. Ah, está confirmado. Quando o MACD está acima da linha zero, é porque ele confirmou. Também está comprador. Então, comprador no MACD, comprador no High-Low, hora de comprar. Vendedor no High-Low e vendedor aqui abaixo da linha zero, com base no indicador. Quer saber como funciona o indicador? Dá um Google, vê lá como é que é calculado o MACD, vê como que é calculado o High-Low, você vai aprender tudo isso daí. Então tem ali a sua ciência ali, mas sempre baseada na teoria de Dow. Preço sempre volta à média, os preços, o movimento de preços sempre se repete, todas as notícias, todas as coisas que acontecem no mercado e no mundo, o preço em horas ali ele se ajusta. Bom, ele se ajusta. Tá? Uma notícia sobre a Petrobras, que já tem lá quase mais de 100 anos, não vai atrapalhar a vida da Petrobras por uma semana, ou duas, ou três. Né? Um problema lá na troca do presidente do Banco do Brasil, as ações caíram 20%. Mas vai acabar o banco por causa disso, que tem 200 anos? Não vai. Né? O mercado funciona assim, gente, cheio de notícia ruim, boa. Né? Eu tenho falado sempre isso aí a vocês. Você tem que saber fazer a leitura e realmente entender melhor como tudo isso acontece. Então, aqui eu tenho o momento de comprar, o momento de vender. Essas faixas paralelas aqui são bandas de Bollinger, que mostra aqui o desvio padrão. O desvio padrão é exatamente a diferença entre as mínimas e médias, entre as mínimas e máximas do preço num determinado período e numa determinada média. Né? Então, 72 períodos, eu faço aqui a minha análise para essas bandas de Bollinger. Considero um desvio padrão dessas médias, 2 desvios padrões, 3 e 4 desvios padrões. Isso me dá um equilíbrio maior de sempre buscar algum... O preço, quando está numa tendência de alta, eu busco entrar quando ele bate na primeira banda de baixa e vou tentar vender quando ele bater lá na segunda banda de alta. Por quê? Porque ele está numa tendência de alta, então o preço está ascendente, o preço tem mais força para subir do que para cair. Quando está numa operação contrária, ao contrário, o preço está andando lateralmente, eu já quero buscar a segunda banda de baixa e vou sair na segunda de alta, ou até mesmo na primeira de alta, se a tendência está lateralmente. Mas tudo isso você vai aprender com o tempo e até mesmo assistindo outros vídeos que eu venho ensinando todas essas coisas. Perfeito? Então é isso. Eu utilizo aqui. Agora, gente, olha que legal. Charles Dow, ele não tinha Excel, não tinha uma plataforma como essa, não fazia cálculos em tempo real, era tudo no papelzinho. Lá na bolsa era um bilhetinho comprando aqui, caiu o bilhete no chão, não comprava, ou vice-versa, não sei como exatamente funcionava tudo aquilo, mas era uma loucura, aparentemente, tem um controle digital, né? Mas eu perdi 10 minutos explicando para você como é que eu tomo a decisão aqui. Está numa tendência de alta, já bateu ali na primeira banda de Bollinger de alta,
pode chegar nessa segunda, então o preço tem uma possível probabilidade de tendência de chegar a 39,72 e se romper, mas ele não rompeu aí, até rompeu aqui, ó, em janeiro de 2024, ele chegou na terceira banda de Bollinger. Então esse preço, se pegar força, ele pode chegar a 41,02, é o que pode chegar esse preço ali. Mas eu, se estiver por aqui, já estou fazendo venda coberta de call para vender mais caro, ganhar um prêmio, e é isso, eu potencializo ali meus resultados. A minha estratégia trabalha na faixa secundária. Tá? A terciária é acumulação e o momento ali de equilibrar. Eu vou passar, inclusive, na minha que eu utilizo no dia a dia, eu utilizo a terciária também. Eu vou passar a mostrar para vocês, inclusive, a terciária, que é uma média móvel exponencial de 21 dias. Então, se você já tem a planilha, é assinante da planilha, coloca essa de 21 aqui, que ela vai ajudar bastante também na sua decisão. Basta você entender um pouco mais da teoria de Dow. Tudo é poluído a partir do momento que você conhece cada uma dessas cores, dessas linhas, já deixou de ser poluído, tá bom? Gente, eu estou trabalhando na conta real, é a conta aqui da Vasco Freeway Softwares Inteligentes Limitada. Cria essa conta aqui na XP Investimento para ensinar você a operar. Então, tudo aqui está na conta real, né? Cada um dos meus ativos aqui. Mas eu quero mostrar para você aqui mais uma informação importante, você que entrou agora. Você viu lá aquele gráfico? Média móvel de 72 períodos, 4 bandas de baixa, 4 bandas de alta. Olha essa planilha, gente. Essa planilha, você pode até fazer um teste grátis dela. Mas está gostando, é importante, eu não esqueço de pedir isso aí. É importante você dar um like, você interagir, pergunte alguma coisa, comente alguma coisa, dá alguma dica. É importante, porque aí o YouTube vai ver que esse vídeo pode chegar a mais pessoas. Eu gostaria que chegasse, que todos aprendessem a teoria de Dow, que todo mundo tivesse acesso a uma planilha como essa para tomar as suas decisões. Então vamos lá. Para você que está entrando agora e não conhece a planilha, você viu lá a Petrobras sendo analisada com 4 bandas de baixa que mostram quando o ativo está barato e 4 bandas de alta que mostram quando o ativo está caro. Olha aqui, ó. Média móvel de 72 períodos é aquela roxinha lá. 3 meses e meio é a média secundária de Charles Dow. E aqui são 4 bandas do matemático Bollinger. Eu não sei o primeiro nome dele, me esqueci. É Bollinger. Procura também quem é lá, o criador da estratégia das bandas de Bollinger. Bom, Bollinger, ele mostra que quando está abaixo da média de 72 períodos, os preços estão baratos. Aqui está barato, aqui está entrando no barato. Se chegar a 39,10, aqui se chegar a 55,08, agora está em 55,97 aqui na Vale. Estará super barato pela teoria de Dow, pela estratégia de Bollinger e pelo meu entendimento. Essa planilha eu desenvolvi há muitos anos, ela vem enriquecendo a cada semana, a cada dia, porque agora essa planilha está sob o acesso de muitas pessoas. Já algumas centenas de pessoas acessam a planilha e dão dica. Professor, põe mais isso, mais aquilo. Aí o professor vai pondo, né, aquilo que for possível pôr. É um algoritmo extremamente complexo. Por trás desse algoritmo tem mais de 2.000 linhas de código, que fazem em tempo real tudo isso que você vê aqui. O Excel foi a melhor solução que eu achei para fazer toda essa coloração aqui, toda essa forma de mostrar. Mas por trás disso tem aí um algoritmo bem complexo, que calcula em tempo real as médias, que calcula aqui as bandas de Bollinger, de baixa e de alta. Então, aqui é quando o ativo está em ciclo de baixa, aqui em ciclo de alta. Aqui as tendências, ele já mostra está em tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateral, Está em tendência de baixa, gente, cuidado, dá um tempo. É um médio risco ali, ó, aqui é análise de risco, né? É um médio risco, está moderado, porque está com uma forte baixa de 32,7%. Ah, professor, mas não é legal quando está em baixa, o preço não está barato? Tá, se todo mundo tivesse, né? Se o mercado tivesse, mas o mercado está em alta. Esse cara aqui é uma ovelhinha negra. Então, cuidado com ovelhinha negra, né? É uma excelente empresa, aqui nós estamos falando da Localiza, talvez seja, talvez não seja, você gosta, não gosta, não importa. Aqui nós somos investidores, né?
O gostar e não gostar é o que ela produz de resultado para você. Não pode morrer de amores por ninguém, né? Porque se ela é boa hoje, pode não ser boa amanhã, mas tem que cair fora dela antes que ela leve teu dinheiro e nem fala tchau para você, tá bom? Então vamos lá. Então mostra aqui na planilha aquilo que você tem que ficar fora ou não. Então dá um tempo. Melhor momento para esse ativo agora é a guarda. Dá um tempo, gente. Dá um tempo, porque o risco existe ali um pouquinho ali. Mais atrás aqui não. Mais de 37% de queda nos últimos 12 meses. Olha que tem movimento ali de 900 milhões de reais hoje, quase 1 bi de reais hoje, destacado aqui dessa corzinha aqui, né? Motivo, com certeza que tem. Eu já até li notícia lá. Quer ler notícia? Você vem aqui, ó, clica nesse Gzinho aqui, ó, vai lá para o Google, né? Ele vai lá para o Google. Eu já até li a notícia de essa e de outras. Os resultados do balanço lá, você vem aqui, já vai direto, ó. O resultado está péssimo, né? Ah, professor, você falou para não dar bola para notícia. Exatamente, não dá bola para notícia. Mas para o balanço, você tem que tomar ali, ó, isso não é notícia, isso é informação. Informação para você tomar decisão, tá bom? O preço contemplou isso? Contemplou. Aqueles caras estão comprando? Duvido, acho que estão vendendo. Se estão vendendo, tem alguém comprando. Mas é alguém que não conhece a teoria de Dow, com certeza que não conhece, né? Então, olha aqui, né? Precisa analisar alguns fatores ali. Bom, vamos lá. Então você tem tudo aqui, olha, você tem tudo aqui para você fazer uma análise em tempo real. Você tem aqui o dividend yield em tempo real. Não é dividend yield que está lá na notícia que foi digitado aqui, não. Não, ele pegou da B3, a estratégia pegou lá da B3, quanto que foi pago em dividendos, dividiu o valor pago em dividendos, juros sobre capital próprio, dividiu pela cotação atual, te dá o dividend yield. E você, através de um filtro da planilha, pode escolher aqui aqueles que estão empresas boas pagadoras acima de 6%, de 8%, 10%, 12%, 20%, tem de tudo aqui. Pega só aquelas que estão em tendência de alta, andando lateralmente. Andando lateralmente é legal, tá? Porque às vezes, gente, se você for só na alta, o ativo está em alta, mas ele pode estar onde? Na secundária. Secundária está boa, mas se já está na terciária, ele continua na alta. Não quer dizer que está excelente para comprar, porque de repente ele está muito caro aqui, né? Você tem que comprar quando está aqui, perfeito? Então, olha a lateral, tem gente comprando, tem gente movimentando ali. Vai chegar um momento que, ó, quando está acumulando, existe uma forte probabilidade de ele ir para alta, como pode ir para baixa. Então você vai ter que aprender a ler também ali esse movimento. O que acontece quando está acumulando? A distância de volatilidade, que é o desvio padrão, o desvio padrão é a distância desse preço aqui, olha, de 37,13 para 35,83, de 35,83 para 34,52, né? A distância entre essas bandas é um único desvio padrão. Aqui de uma vez, vezes 2, vezes 3 e vezes 4. Tá? Então ele te dá ali quais são os degraus que poderia dar ali, rompendo, chegar no segundo, terceiro ou quarto degrau de desvio padrão. Então o desvio padrão é isso aí que foi desenvolvido ali por Bollinger ali. Ele usa só dois desvios padrões. Eu utilizo 4 para ter uma clareza de onde o preço está chegando ali, para ter visualmente uma tomada de decisão. E pode também aqui, gente, olha, colocar aqui, ó, você pode vir aqui e colocar somente aqueles ativos da sua carteira. Eu gosto de ver a carteira, gosto de ver o índice e os mini índices também. O dólar e o mini índice me dão ali uma avaliação legal do mercado, né? Aqui eu estou vendo agora a minha carteira, são 6 ativos, Vale, Petro, Banco do Brasil, Gerdau, BB Seguridade e Taesa. Aqui nessa planilha Vasco Fluê de ensinamento. É dinheiro real aqui, não é brincadeira não, tá lá. Eu sempre mostro nos meus vídeos as operações. Cada operação tem um vídeo. Essa é sobre teoria de Dow. Mas eu estou aproveitando para falar com você que se interessou pela teoria, também conhecer a planilha. Porque você tem a teoria, mas não tem algo para administrar o seu negócio, para ajudar a tomar decisão. Aqui você consegue ver as suas ações que estão em carteira, se elas estão em alta, lateral. Qual é o resultado real que ela tem agora com base em todo o seu ganho extra? Venda coberta de call, venda de put. Eu tenho aqui na Vale eu estou com
24% de resultado positivo. Mas se eu não tivesse feito nenhuma renda extra e nem dividendo tivesse entrado, eu estaria só na valorização, porque ela está em baixa nesse momento, com 13% no vermelho. Olha aqui. Petrobras eu comprei uns dias atrás. Eu estou na valorização, se eu não tivesse feito nada, com 5%. Mas eu já estou com 34% porque eu fiz N vendas de put, já saí, estou posicionado, já recebi dividendo ali também, mas já recebi 2 vezes mais em renda extra que o dividendo que eu recebi. Bom, então tudo isso tem vídeos gravados mostrando tudo isso. E aqui você vê um gráfico do ativo que você quer analisar. Basta digitar aqui o ativo que você quer ver, né? E você vai ter aqui uma análise. Mas se você quiser ver o Dow Jones, também está aqui, olha. Vamos lá, Dow Jones I. Tá? O Dow Jones você consegue ver também. Não é comercializado aqui, né? Esse aqui é o índice que é importante você saber para tomar alguma decisão, mas você não consegue comprar e vender ele aqui no Brasil. Existe também o SP500 que você começa, é o IVV, é uma ETF, né? O IVVB 11, que é o índice das 500 maiores empresas lá, e você consegue comercializar, comprar e vender aqui, né? Então entrou aqui isso aqui agora aqui. Eu cliquei lá no fundamento, eu cliquei aqui no fundamento. Então, nós temos o Dow Jones aqui, nesse momento está em 40.674 pontos, né? Então, está numa alta de 0,28%. Aqui no Brasil, o Ibov está em queda de 0,07 aos 134 mil pontos. Mas às vezes é importante você querer também dar uma olhada. Se você colocar aqui na roxinha, para você que tem a planilha DJI, você terá o Dow Jones. Mas só que você precisa colocar lá, que é o provedor aqui da estratégia, você precisa vir lá no Profit Pro e colocar o Dow Jones lá nos teus ativos a serem analisados, ok? E você consegue também olhar aqui o Dow Jones aqui, olha, né? Então você tem aqui o Dow Jones, que você pode acompanhar também. O Dow Jones, olha que legal. Você já aprendeu a ler agora a teoria de Dow num gráfico, né? O que está acontecendo aqui? Está numa tendência de alta, os preços estão acima da média da secundária de 72 períodos e os preços estão fortemente em alta, acima, inclusive, da média curta de 72 períodos. Então, o Dow Jones vai muito bem, obrigado, as empresas americanas vai muito bem, obrigado, a economia brasileira, americana vai muito bem, obrigado. Ah, mas vamos ver a brasileira. A brasileira também vai muito bem, obrigado. Né? Há uns dias atrás falaram que ela estava péssima. Pelo amor de Deus, venda todas as ações, vai comprar fundo imobiliário, vai pôr no Tesouro Direto. Eu acho que era melhor vender o carro aqui e comprar ações. Olha aqui, ó, nessa reversão aqui, melhor coisa é parar de gastar dinheiro com futilidade e comprar uma ação, 2 ações, 3 ações, 1.000 ações, 100 ações, 500 ações. Compre aquilo que você puder de ações no momento certo. Bom, então essa é a minha recomendação. E aqui, gente, é isso que eu quis colocar a vocês hoje. Se inscreva no canal, faça um teste grátis, deixe um like se você gostou do vídeo. Mas eu quero abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Você seja abençoado, a sua casa, a sua família, os seus negócios, tá? Que Deus lhe abençoe poderosamente, que você seja muito bem sucedido, entenda mais ainda sobre a teoria de Dow, que você explore, dê um Google, tá? Faça todos os seus estudos ali, que vai valer a pena aí conhecer isso tudo. Tá? E não se esqueça, assine a Estratégia Vasco Freeway, é baratinho por mês, faça um teste e você vai ter aí uma ferramenta na mão. Bom? Então, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.